Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo não tem nenhuma pretensão de ser um tutorial, tá bom? É somente mesmo para dar uma luz aí, um pequeno auxílio, né? Para compartilhar aqui, né? Pequeno conhecimento que eu adquiri, no caso para pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu passei aqui, que é a dificuldade de configurar, né, o controle de banda aqui do roteador sem orientação de ninguém, né? Procurei no Google, não achei nada aqui que me desse uma resposta satisfatória sobre controle de banda. O fabricante só diz que tem só diz que tem um recurso, né? Mas não mostra como usufruir desse recurso. Na minha opinião, isso é uma vergonha, já que a empresa responsável pelas vendas da TP-Link aqui no Brasil criou um canal no YouTube, mas só postou lá configurações básicas de instalação. Para configurações mais avançadas, o cliente que se vire, né? Eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o cliente. Mas vamos ao que interessa, né? Espero que esse meu vídeo incentive mais pessoas ou empresas a postarem tutoriais, informações, né, com relação a controle de banda. Sobre, né, repito que sobre esse assunto na web a informação ainda é escassa, né? Vamos aqui ao assunto. Como se entra aqui na interface, né, interface de configuração aqui do TP-Link, né? No meu caso aqui eu estou com um modelo da TP-Link WR 941N, né? No caso aqui, e esse roteador, né, ele tem suporte, né, ao padrão N, né, padrão N de conexão wireless. E apesar que eu estou usando esse modelo, mas geralmente os TP-Link, né, os roteadores TP-Link tem essa mesma interface aqui de configuração. Então qualquer outro modelo aqui não é, qualquer outra pessoa que tenha outro modelo aqui do mesmo roteador da TP-Link não vai estranhar a interface, né? Mas vamos lá. Como se entra aqui nessa interface? Eu não vou entrar em menores detalhes, que isso vocês acham em outros vídeos, né? Inclusive no canal da TP-Link aqui no YouTube. Você já deve ter visto em outros vídeos sobre configuração básica, como se entra. Você vai no navegador, né, que pode ser o Internet Explorer, o Firefox, o Opera, Chrome, né, Google Chrome, no caso que eu estou usando o Google Chrome. E isso no Windows, no Linux, tá? Qualquer sistema operacional. No meu caso aqui eu estou usando Ubuntu Linux, e o navegador Google Chrome. Mas se você estiver usando o Windows e o Internet Explorer, se você estiver usando o Windows e Firefox, se você estiver usando qualquer outra distribuição Linux, né, também, e qualquer navegador, também não há problema, dá para configurar do mesmo jeito, tá? Depois que você entrou né, no caso aqui, para entrar aqui, né, aquele negócio, você entra no coloca esse endereço aqui no navegador, né? Você, se for, no caso, se for configuração, depois pede uma senha. Se for uma configuração, se você tiver mudado, né, a senha, porque a senha padrão vem admin, tá? No meu caso aqui eu mudei a senha padrão, tá? Mas esses detalhes aí vocês conseguem informações em outros vídeos aqui no canal da TP-Link, tá? No caso aqui é só mesmo para dar uma luz aqui sobre o controle de banda. Depois que você entrou na interface e tá
né, nessa página aqui do seu roteador, você vem aqui em DHCP, tá? Você vem aqui em DHCP e vai nessa abinha aqui, ó. Clica nessa abinha aqui embaixo aqui, tá bom? Isso aqui ainda não é sob controle de banda, tá? Mas antes de se configurar o controle de banda, né, para funcionar o controle de banda tem que configurar isso aqui, tá? Pelo menos eu só consegui o controle de banda, fazer o controle de banda depois que eu configurei essa aba, porque estranhamente eu tinha configurado o controle de banda, mas não funcionava de jeito nenhum, tá? Isso me deixou muito intrigado, porque eu custei para descobrir, e só configurando essa aba aqui é que eu consegui finalmente o controle de banda, tá? No caso aqui, você esse MAC, né, é relativo a um código da sua placa de rede. Cada placa de rede tem um código único, uma identidade única, tá? Então isso aqui é relativo a sua placa de rede. Como eu tenho duas máquinas ligadas aqui ao roteador, tá? Então está mostrando dois endereços de MAC, duas placas de rede, tá? E no caso, o roteador ele fornece um IP, tá? O DHCP ele é responsável o DHCP do roteador, ele é responsável para fornecer, ele é responsável por fornecer um IP, que é esse númerozinho aqui, tá? Para cada máquina que tiver interligada a esse roteador. No meu caso, como eu tenho duas máquinas, né? Então aqui é relativo ao código da sua placa de rede, e aqui é relativo ao IP, né? Só mostrando aqui um detalhe, tá? Então o roteador, por padrão, o roteador aqui da TP-Link, por padrão, ele é configurado por padrão para fornecer, parece que está até 99, né? De 99 IPs, que está configurado aqui de 192, 168, 100 até 192, 168, 199, tá? Então 99 endereço de IP, mas ele é configurado, então ele pode fornecer até dentre 100 e 199, e ele pode fornecer essa quantidade de IPs, tá? Uma dica aí para quem está desconfiado aí que o vizinho está roubando banda, né? Roubando seu sinal de internet, mesmo depois de você, mesmo se você configurou tudo direitinho, colocou senha, né? Configurou tudo direitinho, comando figurino, e mesmo assim está desconfiado que alguém está roubando sua net, você pode, né? No caso aqui, você pode restringir o número de IPs que o seu roteador vai fornecer para as máquinas, né? Aqui está de 100 a 199, mas se você pode restringir de 100 a 105, de 100 até 104. Vamos supor, você tem só 4 máquinas, né? E você quer restringir para que seja fornecido IP só para 4 máquinas, então você vai de 100 a 104, tá? É só uma dica aí, mas, né? Vamos lá para o assunto aqui, né? Então você vai reservar aqui, tá? Você vai lá embaixo, você vai reservar aqui um IP. Aqui é uma reserva, tá? Você está fazendo uma reserva, tá? Porque quando você conecta uma máquina no roteador, ele vai fornecer um número de IP, tá? Dentre os IPs disponíveis, ele vai fornecer um número de IP. Nessa aba você configura para que um determinado IP
seja exclusivo para determinada máquina, tá? No caso, essa máquina aqui, ó, tá? É representada por esse número aqui, o número da rede, da placa de rede. Então, o endereço de MAC, o MAC, né? A máquina é representada por esse número, e esse número tem como exclusividade esse número de IP, tá? Então você faz essa configuração aqui. Aqui a minha aqui já está pronta, mas se você fosse fornecer, se você fosse fazer, você clicaria aqui, ó, tá? Nesse botão e colocaria as informações, tá? Endereço de MAC, o IP, tá? Isso aqui você não mexe e salva, tá? Se você não sabe o seu MAC, né? Se você não sabe seu MAC, você pode vir aqui copiar aqui, ó, nessa abinha aqui, ó. Quando você conecta, né, as máquinas no roteador, aparece nessa aba aqui, ó. Aparecem os clientes, né, conectados ao roteador, aparece nessa aba. E daí, a partir daí você pode copiar o MAC, né? Você pode copiar aqui o MAC, que é o número relativo à placa de rede. Beleza? Então, feito isso, feito essa configuração, tá? Feita essa configuração de reserva do IP para cada MAC, tá? Você vai lá embaixo, tá? No controle de banda, tá? Nesse caso aqui, você vai marcar, tá? Você vai marcar essa opção aqui, ó. Se você não habilitar essa opção, o seu controle de banda não vai funcionar, tá? Você tem que marcar essa opção aqui, tá? No caso, se for a DSL, você deixa marcado. E nesse campo aqui, ó, nesse campo aqui, você vai deixar, aliás, nos dois campos aqui é relativo ao total da sua banda, tá? Você vai pegar sua banda, seja 2 megas, seja 4 megas, 5 megas, 10 megas de velocidade. Você vai pegar o valor relativo à sua banda, a banda total, tá? A banda total disponível aí, e você vai pegar aqui em cima, é relativo a upload, o seu valor de upload, o seu valor que você